Fala aí pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo na área e hoje iremos falar sobre campeonatos que por algum motivo só tiveram uma única edição. Talvez porque a repercussão, o sucesso e o retorno midiático e de audiência não tenha sido esperado. Então já vai deixando seu joinha para dar aquela moral em nosso trabalho e também a sua inscrição no canal, caso ainda não seja um inscrito. Número 1. Sul-Americano de Clubes. O Campeonato Sul-Americano de Clubes Campeões foi uma competição de caráter continental realizada no ano de 1948 e foi organizado pelo Colo-Colo do Chile em conjunto com o presidente da Conmebol na época, Luiz Valenzuela. A competição contou com a participação de 7 clubes de diferentes países da América do Sul e o grande vencedor foi o brasileiro Vasco da Gama. O método de disputa foi de todos contra todos, e aquele que somasse mais pontos se sagraria o campeão. A campanha do Vasco foi de 4 vitórias e 2 empates em 6 jogos disputados, com 12 gols marcados e apenas 3 sofridos. O sul-americano é conhecido como o embrião da Copa Libertadores, já que dos anos 60 para trás não havia nenhuma competição a nível continental na América do Sul. Número 2. Copa dos Campeões da Copa Brasil. A Copa dos Campeões da Copa Brasil foi um torneio realizado no mês de agosto do ano de 1978 e contou com a participação dos clubes que haviam conquistado o título do Campeonato Brasileiro até aquele ano. O torneio só contou com a presença de 3 clubes, já que o Palmeiras, campeão em 72 e 73, e o Internacional, campeão em 75 e 76, acabaram que desistindo por conta da maratona de jogos. Outra equipe que também disputaria a competição, mas que acabou desistindo de última hora, foi o Guarani, que teve de desmarcar o compromisso por conta do conflito de datas entre essa Copa dos Campeões e o Campeonato Paulista. O Atlético Mineiro estreou nas semifinais contra o Vasco, e em jogos de ida e volta o Galo eliminou o Cruz Maltino, ao vencer no Mineirão por 2-1 e empatar no Maracanã por 1-1. O São Paulo não enfrentou ninguém nas semifinais por conta das desistências de Palmeiras e Guarani, o que acabou que classificando o clube automaticamente para a decisão do título. A decisão foi em jogo único e realizado no Mineirão, e o Atlético Mineiro ficou com a taça ao levar a melhor na disputa de pênaltis, depois do jogo terminar empatado em 0-0. Número 3. Torneio Heleno Nunes. O Torneio Heleno Nunes foi uma competição oficial e de caráter nacional criada pela CBF em 1984 e que teve como finalidade preencher o calendário dos clubes que não haviam se classificado para a segunda fase do Campeonato Brasileiro. A competição contou com a presença de 10 clubes e o método de disputa foi de todos contra todos em turno único, onde aquele que somasse mais pontos se sagraria o campeão. O vencedor foi o Internacional, que em 9 jogos disputados, venceu 5, empatou 3 e perdeu apenas 1, tendo marcado 15 gols e sofrido 7. Número 4. Torneio de Integração Nacional. Em 1971 foi realizada a primeira edição oficial do Campeonato Brasileiro e contou com a participação de 20 clubes, tendo como primeiro campeão o Atlético Mineiro. Em protesto pela exclusão na primeira edição do campeonato, 16 clubes de diferentes regiões do Brasil, a maioria deles do estado de Goiás, decidiram organizar um campeonato que ganhou o nome de Torneio de Integração Nacional. Com a chancela da CBD, todos os jogos foram realizados em Goiás e o método de disputa foi de fase de grupos, onde os 16 clubes se dividiram em 4 grupos de 4, com os 2 primeiros colocados avançando para a segunda fase. Nessa segunda fase, mais 2 grupos foram criados, com o campeão de cada avançando para a final, e os 2 finalistas foram o Atlético Goianiense e a Ponte Preta. Aconteceram 3 jogos para definir o campeão, com o primeiro terminando com vitória da Ponte Preta por 1-0, enquanto que o segundo também terminou com placar de 1-0, só que dessa vez a favor do Atlético Goianiense. No terceiro jogo desempate, o Dragão novamente venceu por 1-0, conquistando naquela época o primeiro título de caráter nacional do futebol goiano. Número 5. Supercopa Interamericana. A Supercopa Interamericana de 1988 foi uma competição intercontinental realizada entre o Racing, campeão da Supercopa Libertadores, contra o Sport Herediano da Costa Rica, campeão da desconhecida Copa Camel, competição organizada pela marca de cigarros de mesmo nome e que reunia clubes da América Central e do Norte. Só aconteceu essa edição de 1988 e o vencedor foi a equipe argentina, que venceu os costarriquenhos pelo placar de 3-0.
Número 6. Copa Ibero-Americana. A Copa Ibero-Americana foi um torneio que aconteceu no ano de 1994 e reuniu as equipes do Boca Juniors, campeão da Copa Ouro Conmebol de 93, contra o Real Madrid, campeão da Copa do Rei da Espanha da temporada 92-93. A decisão foi realizada em jogos de ida e volta, com o primeiro acontecendo no Santiago Bernabéu, onde o Real Madrid venceu por 3-1. O da volta na La Bombonera terminou com vitória do Boca por 2-1, o que acabou não sendo suficiente para tirar a taça da equipe espanhola. Número 7. Torneio Ricardo Teixeira. O Torneio Ricardo Teixeira foi uma competição interestadual realizada no ano de 1993 e contou com a participação de 8 clubes, sendo 4 cariocas e 4 paulistas. O torneio foi visto como uma espécie de segunda divisão do Torneio Rio-São Paulo, já que contou com a presença de equipes com expressão relativamente menor em relação à do torneio principal. Os 8 clubes foram divididos em 2 grupos com 4 participantes cada, sendo o grupo do Rio de Janeiro e o grupo de São Paulo. Os 2 finalistas foram o Mojimirim e o Bangu, e em 2 finais de ida e volta, o time do interior de São Paulo ficou com o título, ao vencer no Rio de Janeiro por 1-0 e também vencer em seus domínios por 3-1. Número 8. Torneio João Avelange. Em 1993, a CBF organizou uma competição interestadual denominada Torneio João Avelange, que reuniu clubes do Rio de Janeiro e de São Paulo, e o critério classificatório era o de ter sido campeão de uma das competições regionais daquela época, sendo elas o Campeonato Carioca, o Campeonato Paulista, o Torneio Rio-São Paulo e o Torneio Ricardo Teixeira. 4 clubes marcaram presença na competição, sendo eles o Palmeiras, campeão paulista e do torneio Rio-São Paulo, o Corinthians, vice de ambas as competições para o maior rival, o Mojimirim, campeão do torneio Ricardo Teixeira, e o Vasco, que foi o campeão carioca. Os 4 clubes estrearam numa semifinal, e em jogos de ida e volta o Vasco eliminou o Palmeiras e o Mojimirim eliminou o Corinthians. A decisão do título também foi em jogos de ida e volta, e o primeiro deles, realizado em São Januário, terminou com goleada do Vasco por 4-0. Na volta em Mojimirim, o time da casa devolveu a goleada de 4-0, e o campeão só foi conhecido na disputa de pênaltis, onde o Vasco saiu vitorioso ao converter 4 cobranças contra 3 do Mogi. Número 9. Copa Master da Conmebol. Realizada no primeiro semestre de 1996, a Copa Master da Conmebol foi uma competição que reuniu todos os clubes que haviam conquistado o título da Copa Conmebol até o ano de 1995, e todos os jogos aconteceram no estádio José Fragelli, em Cuiabá. Os 4 participantes estrearam numa semifinal, com o São Paulo eliminando o Botafogo com uma goleada por 7-3 e o Atlético Mineiro passando pelo Rosário Central na disputa de pênaltis, após o 0-0 no tempo regulamentar. Na decisão do título, o São Paulo venceu facilmente o Atlético por 3-0, com 2 gols de Almir e um do atacante Valdir Bigode. Número 10. Copa Sul. A Copa Sul de 1999 foi uma competição regional que reuniu clubes dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e o vencedor da competição ganhava uma vaga na Copa Conmebol daquele mesmo ano. Ao todo, 12 equipes marcaram presença, sendo 4 de cada estado, e a fórmula de disputa foi de primeira e segunda fase, além de jogos finais para conhecer o campeão. Na primeira fase, os 12 clubes se dividiram em 3 grupos com 4 participantes cada, onde os 2 primeiros colocados avançaram para a fase seguinte. Na segunda fase, mais 2 grupos com 3 participantes foram criados, com o Paraná terminando na liderança do grupo 1 e o Grêmio na liderança do grupo 2. Na decisão do título, foram necessários 3 jogos para conhecer o campeão, com o Grêmio saindo vencedor em 2 desses 3 jogos. E como o Imortal já estava garantido na Copa Mercosul daquele ano, a vaga na Copa Conmebol destinada ao campeão da Copa Sul foi repassada ao Paraná. Número 11. Seletiva para a Libertadores. Em 1999, a Conmebol anunciou que o número de participantes para a Copa Libertadores de 2000 iria aumentar consideravelmente, o que consequentemente iria aumentar o número de vagas entre os países filiados à entidade, e o Brasil, que anteriormente tinha apenas 2 vagas, passou a contar com 4. A distribuição de vagas foi para o campeão e vice do Campeonato Brasileiro, além do campeão da Copa do Brasil. E como faltava uma competição para definir o outro representante, a CBF criou a Seletiva da Libertadores, torneio que teve os mesmos moldes da Copa do Brasil e que contou com a participação de 15 clubes do Campeonato Brasileiro da Série A.
O campeão foi o Atlético Paranaense, que bateu na final o Cruzeiro, ao vencer na ida na Arena da Baixada por 3-0 e perder por 2-1 na volta no Mineirão. Fala galera, lembram de outros torneios oficiais que só tiveram uma única edição? Então comenta aí embaixo pra gente ficar sabendo. Eu vou indo nessa e até o próximo tema.